Vamos avançando na exposição de Atos dos Apóstolos. Hoje nós veremos os versos 39 a 43. Então você pode abrir sua Bíblia, encontrando o texto. Enquanto isso, eu vou recapitulando algumas informações importantes aqui. Então nós estamos aqui analisando o discurso de Estevão diante do Sinédrio. Relembrando que Estevão, ele era um discípulo de Jesus, alguém que andava com os apóstolos, inclusive auxiliava o ministério apostólico na tarefa diaconal, no serviço aos necessitados. Ele foi um dos 7 levantados naquele momento da história para ajudar os apóstolos. E nós vimos com o decorrer da história que Estevão ele não se limitou a esse serviço diaconal, ele não se limitou apenas em ajudar os apóstolos a atender aquelas pessoas em necessidade. Por quê? Porque nós vimos Estevão atuando também dentro de sinagogas judaicas em debate sobre Jesus Cristo. Estevão esteve em algumas sinagogas, provavelmente mais de uma, pregando e defendendo que aquele homem que havia sido crucificado em Jerusalém era, na verdade, o Messias que Deus enviou. E que a morte de Jesus não era a derrota de um impostor, mas era, na verdade, a vitória. Porque ali na cruz os pecados foram expiados e um dia ele voltaria para reinar como Messias neste mundo. E por conta desses debates, nós vemos que é afirmado claramente que Estevão era alguém cheio de poder, cheio de graça, cheio de sabedoria, de tal forma que Lucas nos diz que ninguém conseguia resistir a Estevão. Ou seja, quando ele ia nesses lugares debater com Jesus, não havia argumento para contradizer Estevão. Os religiosos judaicos eles não conseguiam rebater tudo aquilo que Estevão falava e pregava sobre Cristo. E por conta disso, seus adversários não conseguindo rebater os argumentos, eles então passaram a acusar Estevão falsamente. E aí então ele é levado até o Sinédrio, que é uma espécie de tribunal judaico que julgava as questões envolvendo a nação de Israel, e lá então ele está neste momento do texto que nós estamos vendo, se defendendo. Então se você olhar ali no início do capítulo 7, no primeiro versículo, ele abre com o sumo sacerdote perguntando a Estevão, isso é de fato, é assim? Essas acusações que estão sendo feitas a você, procede? Estou dando aqui a oportunidade de você se defender disso. E Estevão, ao contrário do que a gente pudesse imaginar, ao invés de se defender, passar todo o tempo ali refutando as falsas acusações, o que menos Estevão faz é a sua defesa. Ele, na verdade, ele prega o evangelho, ele conta toda a história de Israel de uma forma a apontar o problema dos religiosos e não dele. Então, o discurso de Estevão é, na verdade, uma grande acusação contra toda uma geração que se recusa a reconhecer o óbvio, que se recusa a crer em fatos que foram testemunhados por diversas pessoas. Que fatos que foram testemunhados por diversas pessoas? Que Jesus ressuscitou. Há várias pessoas que foram testemunha disso, que estão pregando e falando e testemunhando sobre isso dentro de Jerusalém para a nação judaica. Então, Estevão é alguém que defendia essa verdade. E ele estava ali mostrando, olha, nós vimos Jesus depois de morto. Ele ressuscitou e ele é o Messias de Deus. Então, todo o discurso de Estevão serve para isso, para mostrar que quem está errado ali não é ele, mas sim os religiosos. E aí nós já analisamos boa parte aqui desse discurso. Nós já vimos até o verso 38, onde Estevão ele foca ali em alguns personagens importantes dentro da história do povo de Israel. E em 2 casos, ele traça paralelos entre esses personagens com o próprio Senhor Jesus. Nós vimos já Estevão falando de Abraão, vimos Estevão já falando de José, e na semana passada nós vimos Estevão falando de Moisés. Já a partir de agora, o foco de Estevão já não está mais em nenhum personagem, mas naquele que é o principal pecado cometido pelos israelitas ao longo da sua história,
que é a idolatria. Então acompanhe comigo a leitura dos versos 39 a 43, que são os versículos que nós veremos em detalhes aqui nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o deus de vocês? Imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso, vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. Irmãos, com base neste texto, esses versículos que acabamos de ler, vou retirar alguns pontos centrais daquilo que Estevão quer alertar os seus ouvintes. Primeiro, o reconhecimento de que há um problema no interior do homem. Existe um problema no coração da humanidade, no coração do povo de Israel, no coração daqueles líderes que estavam ali julgando Estevão. Segundo, que por conta deste problema interior, o nosso coração se tornou uma fábrica de ídolos. E por fim, Estevão vai demonstrar que Deus ele não fica inerte diante da idolatria. Deus reage a ela. Então nós vamos ver primeiramente aqui qual é o problema interior, o problema do coração. Repare o que diz o verso 39 aí. O texto diz: Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito. Estevão aqui está indo além do seu argumento. Moisés, neste momento da história que Estevão está narrando, ele já guiou os seus antepassados para fora da escravidão, para fora do Egito. Moisés ele já cumpriu ali o papel de libertador, ele conduziu o povo para fora. Ele está lá no Monte Sinai. Mas além de libertador, Moisés era também aquele que Deus escolheu para ser a sua voz no mundo. Era por meio de Moisés que Deus transmitia a sua palavra, transmitia a sua lei. Era por meio de Moisés que Deus falava a essa nação. Entretanto, mesmo diante de tudo que Moisés já havia realizado para os israelitas, mesmo depois de todos os sinais que ele fez, mesmo depois das pragas no Egito, mesmo depois de dividir as águas no Mar Vermelho, enquanto Moisés estava no alto do Monte Sinai, rodeado por fumaça, por fogo, uma manifestação visível de Deus falando a ele, tendo comunhão face a face com Deus, os israelitas fizeram o quê? Permaneceram obstinados na sua rebelião. E aí Estevão, ele resume em uma única sentença toda a história de rebelião dos israelitas no deserto. Uma rebelião que durou 40 anos, um longo período de tempo. Uma rebelião que não era somente contra Moisés, mas contra Deus. No livro de Números, nós encontramos o relato de quando Moisés ele envia alguns homens para espiar a terra de Canaã, a terra prometida que Deus daria ao seu povo. E aí Moisés envia alguns homens para ir lá olhar essa terra. E ao retornarem com uma notícia de que a terra era muito boa, muito produtiva, porém habitada por homens muito poderosos, o que o povo disse imediatamente ao ouvir isso? Está lá em Números 14:4. Vamos escolher um chefe
e voltemos para o Egito. Vamos escolher um novo líder e vamos voltar de onde a gente veio. E aí Estevão, ele pega aqui e resume toda essa triste história, que é uma história longa, de muitos anos. E ele resume aqui de uma maneira muito simples. O Egito não saiu do coração deles. Pelo contrário, Estevão diz que internamente, no coração, o povo ainda estava preso à escravidão. O povo ainda estava preso aos deuses do Egito, aos deuses daquela nação. O texto diz: no seu coração voltaram para o Egito. Eles saíram do Egito, mas o coração permanecia lá. E, irmãos, como é comum nós lermos, aprendermos, olharmos para essa parte da história do povo de Israel, povo rebelde no deserto, um povo duro em obedecer, obstinado em se levantar contra Moisés, contra o Senhor, e pensarmos de que nós somos muito diferentes deles. Como é comum nós lermos esses relatos de Israel no deserto e pensar: nossa, que povo duro, que povo difícil, que povo rebelde. Mas a Bíblia diz que essa rebelião do povo aqui é reflexo de um problema que todos nós temos. Um problema interior, um problema de coração. Isso que Estevão fala aqui nesse verso 39, irmãos, eu não sei se não é para você, mas para mim é extremamente impactante. Isso aqui tem sido alvo das minhas meditações nas últimas semanas, desde quando eu comecei a estudar esse discurso de Estevão. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Irmãos, o problema desse povo não era exterior, era interior. Porque exteriormente o povo estava livre, não era mais escravo. Já havia saído do Egito, já estava liberto das garras de Faraó. Mas lá dentro do coração, internamente, eles eram ainda escravos. E, irmãos, o nosso problema, o problema de todo ser humano é exatamente esse. É o mesmo. O nosso problema não é de aparência. O nosso problema não é uma questão externa. O nosso problema é um coração rebelde, obstinado no pecado. A aparência nós podemos consertar. A aparência nós podemos maquiar. Mas o problema interior, o problema do coração, é um problema que só Deus pode resolver. Só Deus. Irmãos, é por isso, por causa de que esse problema interno é algo que só Deus pode resolver, que Deus vai prometer uma nova aliança ao seu povo. É exatamente isso que ele fala lá em Jeremias 31, dos versos 31 a 33, ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Olha só, irmãos, ele está dizendo: olha, eu vou fazer uma nova aliança, diferente daquela, de quando eu tirei eles do Egito e quando eu dei a minha lei escrita para eles. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei.
Deus está dizendo, olha, aquela aliança que eu fiz lá no Sinai, ela não deu certo. Eu dei a lei escrita, mas eles são incapazes de obedecer à lei escrita. Por quê? Porque o coração deles é obstinado. Então, eu tenho que fazer algo novo, uma nova aliança. Eu não mais darei a lei por escrito. Eu vou gravar. Eu vou imprimir a lei no coração deles. Porque aí, quando eu resolver o problema interior, eles conseguirão se manter obedientes para sempre. Isso é reforçado em Ezequiel 36, versos 26 a 27, onde ele diz: eu lhes darei um coração novo. Um coração novo. Diferente do coração anterior. E porei dentro deles um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Deus diz, olha, o coração de vocês é duro. O coração de vocês é incapaz de obedecer. E se eu deixar vocês assim, vocês jamais conseguirão me seguir. Vocês jamais poderão fazer parte do meu povo, aquele que me honra, que me obedece, que me adora. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse coração. Eu vou tirar esse coração insensível, corrupto, endurecido, e vou colocar ali um coração novo, de carne, sensível. Eu vou colocar dentro de vocês o meu próprio espírito, para que aí sim vocês sejam obedientes até o fim. Ou seja, só há uma forma de resolver o nosso problema interior. É Deus intervindo. É Deus vindo a nós e nos dando o seu Espírito. E é isso que Deus faz ao converter o nosso coração. É isso, esse é o processo da conversão. Todos nós que cremos, houve em algum momento da nossa vida onde houve um estalo. Eu creio. Faz sentido, olha só, agora eu entendi. Neste momento, onde nós depositamos a nossa fé em Cristo e somente nele, este é o momento onde Deus operou essa transformação. Esse é o processo. Uma transformação interior. A Bíblia fala uma regeneração. Por que uma regeneração? Porque sai o coração duro de pedra, que não se importa com Deus, que não se importa com a sua palavra, rebelde, obstinado, corrupto, e entra no lugar um coração sensível a Deus, que ama o Senhor, que ama a sua palavra, que é desejoso em aprender, que quer cada vez mais buscar o Senhor. É essa transformação interior que reflete para aquilo que é exterior, de dentro para fora. Esse é o processo, nunca é o inverso. O grande risco que nós corremos é olhar somente para aquilo que é exterior e achar que isso basta. E é esse o ponto da crítica de Estevão aos religiosos. Porque aqui no cenário de Atos 7, se nós olharmos para o exterior daquilo que acontecia ali, se nós olharmos para aquilo que é externo, quem são os religiosos? Entre o Sinédrio e Estevão. Externamente, quem são os crentes? Quem é o povo de Deus? Quem são aqueles que guardam a palavra, as escrituras? Quem ali tem aparência de religioso? É o Sinédrio. Eles falam como religiosos. Eles se vestem como religiosos. Eles ocupam posições dentro da elite que comanda a religião. Mas internamente, no seu coração, eles estão longe de Deus.
No coração, estes homens religiosos rejeitam com todas as forças aquele que Deus enviou para salvar. Já Estevão, do outro lado, é aquele que não tem uma aparência típica de religioso. Mas é ele, Estevão, que fala em nome do Senhor. É ele, Estevão, que está aqui cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria. Estevão foi aquele que recebeu um novo coração de Deus, que recebeu o Espírito Santo e que está ali pregando ousadamente que Jesus é o Cristo. Então, o grande risco que nós todos corremos, irmãos, é o de fabricarmos mudanças exteriores em nossa vida. De nós fabricarmos, de nós agirmos como israelitas no deserto, ou como membros do Sinédrio. Achar que simplesmente uma aparência religiosa, apenas um vocabulário religioso, apenas frequentar os cultos religiosos, isso basta. Acharmos que isso é suficiente. Aí nós frequentamos uma igreja, aprendemos uma lista de coisas que eu não posso mais fazer, a listinha de certo e errado, aí eu abandono certas práticas que são pecaminosas, porque eu não posso mais fazer, me esforço nisso, realmente me esforço nisso, mas internamente o meu coração continua amando essas coisas. Amando. Saímos do mundo, mas ainda amamos o mundo. Eu sei que eu não posso adulterar. Antes de entrar na igreja, eu era um adúltero. Eu parei completamente. Mas eu continuo desejando cada mulher que passa pela minha frente no meu coração. É uma mudança externa. Não de um coração que foi regenerado. Eu paro de falar mal dos outros, eu paro de fazer fofoca, mas no coração eu desejo o mal. Eu torço pelo mal das outras pessoas. Quando eu estou no meio de crentes, eu não me sinto tão bem, tão à vontade. Mas quando eu estou com os ímpios, o meu coração se enche de alegria. Me sinto em casa. Uma mudança apenas exterior, não de um coração regenerado. Essa semana, eu li mais uma vez uma triste notícia. Provavelmente muitos aqui também devem ter visto. Mais um pastor evangélico preso por crimes sexuais. Pedofilia. O cara tinha imagens no computador, compartilhava. Aparência de homem religioso. Mais de 400 mil seguidores no canal do YouTube, pregando para adolescentes, pregando sobre família. Aparência de homem religioso. Mas internamente, lá no secreto, quando ele estava sozinho, o que havia no coração vinha para fora. E ao que tudo indica nesse caso específico, não foi só um tropeço. Era recorrente. Era prática. Ele compartilhava esse tipo de material. E, irmãos, isso me causou muito pesar, sabe? Mais uma vez vendo Satanás vencendo. Porque essas pessoas, bem ou mal, carregam o nome de Cristo, carregam o nome da igreja. E aí muitos bons pastores sofrem por conta disso, porque são taxados todos da mesma forma, a igreja evangélica é taxada como da mesma forma. E eu fiquei meditando por muito tempo sobre isso, né? Quanto Satanás deve lutar para fazer um líder religioso cair e ser exposto. O quanto estrago isso faz, né? O líder da congregação ser pego em algo assim, imagina, destrói uma igreja, destrói uma comunidade. Provavelmente muitos cristãos legítimos ficaram sem ali referência. Talvez vão até perder um pouco da esperança.
nos pastores. E aí o tempo todo me vinha à mente, Provérbios 4, 23, de tudo o que se deve guardar, guarde o coração. Guarde o coração. O tempo todo isso fica martelando. Guarde o coração. Guarde o coração. Porque pecados, tropeços, isso tem que nos constranger, irmãos. Eu nem havia combinado com o Mateus aqui, mas estava previsto também em Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O pecado tem que constranger. O pecado tem que causar dor. Precisa incomodar. Porque é isso que se espera da ação interior do Espírito Santo habitando no crente. É isso que se espera. Nós somos tentados diariamente. Mas no momento da tentação, precisa lembrar de Provérbios 4, 23. Guarda o coração. Guarda o coração, se enche da palavra. Para não pecar contra ti. Guardei no coração tua palavra. Do contrário, irmãos, se uma pessoa reforma só o exterior, mas não como uma consequência de uma reforma que foi produzida aqui dentro, essa aparência, irmãos, não dura muito tempo. Uma hora ou outra, aquilo que domina o interior vem para fora. Uma hora ou outra escapa na hora de falar. Uma hora ou outra vai aparecer algo que está sendo feito no oculto, porque não há nada que permaneça para sempre. Nem que seja na eternidade, quando o Senhor vai expor tudo isso. Nem que seja lá, uma hora, tudo virá para fora. Então, depois aqui de falar desse problema interior, Estevão ele vai citar então um momento onde o povo de Israel literalmente fabricou o seu próprio Deus. Um Deus que estava de acordo com o coração deles. Os versos 39 a 41 mostram aqui ele fabricando seus próprios ídolos, diz ali o texto. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Parece que Estevão quer lembrar os seus acusadores que, por maiores que sejam as declarações destes homens de lealdade a Deus, de lealdade à lei, de lealdade a Moisés, ao templo, eles pertencem a uma nação que rejeita Deus desde o início. Jesus mesmo já havia feito essa denúncia contra eles, lá em Mateus 23, 37, onde ele disse, Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas, apedrejam os que são enviados por Deus. Ele está falando dessa geração. Essa geração rejeita Jesus, rejeita Estevão. Eles permanecem no mesmo padrão obstinado do passado. O povo não rejeitou só a Moisés. O povo rejeitou a Deus. Reparem outra vez o que é dito no verso 40. Faça para nós deuses que vão diante de nós. Por quê? Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Irmãos, vejam, a rejeição ela é dupla. Não é só a Moisés, mas é a Deus também. É uma afirmação de que eles não confiam no Deus de Moisés. Eles não confiam no Deus que levantou Moisés para ser o libertador, mesmo diante de sinais e milagres. Eles desejavam, no coração, adorar os deuses do Egito. Rejeitaram o único e verdadeiro Deus em troca de uma imagem feita por homem. E aí eles afirmam que aquela escultura feita por mãos humanas seria aquela que conduziria eles para um caminho melhor. Reparem que eles pedem por deuses.
deuses. Ele diz, faça para nós deuses, por mais que só o bezerro tenha sido feito. Eles querem deuses, querem vários deuses. E é claro, irmãos, que para nós isso aqui pode até soar um absurdo. Ah, mas que povo duro. Como não conseguiram crer em Deus, mesmo vendo o que estava acontecendo? Como que eles foram lá, diante de tudo que estava acontecendo diante dos seus olhos, e ainda pedem uma imagem? Mas isso reforça o primeiro ponto. O problema do homem é o coração. É exatamente isso que Calvino um dia escreveu. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E aí ele ainda acrescenta, cada um de nós, desde o ventre materno, é expert em inventar ídolos para si. Ele diz, olha, cada um de nós, desde o ventre, nós somos peritos em fabricar ídolos para nós. E essa idolatria que Calvino se refere, vai muito além de simplesmente fazer uma imagem de escultura e celebrarmos a imagem, nos ajoelharmos diante dela. A idolatria está ligado à confiança, à nossa esperança. Esse é o cerne aqui do pedido feito a Arão pelo povo. Eles pedem, façam para nós deuses, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés. Ou seja, nós não sabemos se ele vai voltar de lá. Nós não confiamos em Moisés, nós não temos mais esperança nele. Então faça para nós um Deus que nos dê esperança, que a gente possa confiar. Essa é a essência da idolatria, irmãos. Confiança e esperança. Sempre que nós depositamos qualquer porção que seja da nossa confiança, não importa quão pequena ela seja, em qualquer outra coisa que não em Deus, você e eu estaremos cometendo idolatria. Tão grave quanto fazermos uma imagem e nos ajoelharmos diante dela. Diariamente, nós somos tentados a fazer isso. A depositarmos em qualquer outra coisa a nossa esperança, a nossa confiança. E sempre que isso acontecer, irmãos, é idolatria. E aqui eu gostaria de citar 2 autores cristãos que falam sobre isso. O primeiro é Ken Sande, que é um autor de um livro bem conhecido e muito bom da editora Nutra, que é Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Ele escreve assim, em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa que não Deus, na qual empregamos o nosso coração, que nos motiva, que nos controla ou governa, ou a qual servimos. Ele diz, olha, é alguma outra coisa que não Deus, na qual toma o nosso coração. Nós colocamos ali a nossa motivação, a nossa vida passa a ser controlada por aquilo e isso se torna um ídolo. Um outro teólogo, doutor em teologia, Richard Keys, ele reforça o quanto a idolatria é sutil e perigosa. Ele diz assim, toda sorte de coisas são ídolos em potencial. Depende somente das nossas atitudes e ações concernentes a elas. Idolatria pode não envolver negações explícitas da existência de Deus ou do seu caráter. Ela pode vir também na forma de um afeto excessivo a algo que é em si mesmo perfeitamente lícito. Um ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança, uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói. Qualquer coisa pode substituir a Deus. E a gente percebe o quão perigoso isso é. Praticamente todas as coisas na nossa vida têm potencial para se tornar um falso Deus para nós. Quase tudo. Qualquer coisa pode assumir o lugar no coração, pode assumir a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso afeto, as nossas emoções. Qualquer coisa pode tomar isso para si.
algo pode acontecer dentro do próprio contexto de que nós não negamos a Deus ou a Cristo. A idolatria pode acontecer com pessoas que dizem crer em Jesus, crer na Bíblia. E nós podemos usar o próprio exemplo do texto. Os membros do Sinédrio não negam a Deus, não negam a palavra, não negam a Moisés. Pelo contrário, eles dizem estar protegendo eles. Mas o coração não estava em Deus. A confiança não estava no Senhor. A sua esperança, muito menos. O que dominava o interior desses religiosos era o sistema. Era o local sagrado do templo. Era o conjunto de regras e lei que eles seguiam. A confiança deles estava nisso. Nas posições que eles ocupavam. A questão principal é que quando o verdadeiro e único Deus não atende às nossas expectativas, quando o Deus da Bíblia não é a nossa fonte de segurança, esperança e confiança, nós sempre seguiremos o caminho dos israelitas do deserto. Nós vamos fabricar os nossos próprios deuses. Deuses que atendam às nossas expectativas. É fácil seguir o verdadeiro Deus? É fácil, irmãos? O chamado cristão é fácil? Deixa eu lembrar a vocês o que é o chamado cristão. Mateus 16, 24 a 25, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Mateus 10, 34 a 39, Jesus também diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Irmãos, isso é fácil? Irmãos, às vezes soa como loucura. Que chamado é esse? Como assim eu tenho que amar alguém que eu não vejo mais do que eu amo as minhas filhas, a minha esposa? Como assim? Esse é o chamado cristão. Eu vou dizer a vocês, seguir isso, seguir esse tipo de chamado só é possível quando o problema interior for resolvido. Enquanto o coração permanecer de pedra, isso jamais vai acontecer. Você jamais vai amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Enquanto o coração não for regenerado, nós vamos sempre encontrar um substituto para Deus. Nós vamos fabricar os nossos deuses. E neles nós vamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa motivação, a nossa emoção, tudo estará depositado em outro, e não o Senhor. Nós vamos depositar nossa confiança no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, no sucesso, na fama, seja no que for. Agora, será que se nós crentes verdadeiros, já passamos pelo processo da regeneração, será que ainda assim eu corro o risco de cair nesse pecado? Será que eu corro o risco ainda de levantar um ídolo para mim? Claro que sim, irmãos. Eu corro o risco de botar a minha família acima de Deus. Eu corro o risco de botar o conforto acima do Senhor. De colocar N coisas acima. Coisas boas, lícitas. Como crentes, eu posso botar o dinheiro como fonte da minha segurança e prazer. Mas e aí?
Será que existe diferença na reação de Deus diante da idolatria? Será que Deus age da mesma forma em relação aos que creem, ao seu povo eleito, mas que caem neste pecado, cometem o pecado da idolatria com relação àqueles que não são eleitos de Deus? É o que nós vamos ver agora, a reação de Deus diante da idolatria. Veja os versos 42 a 43 do texto de Atos. Diz ali: mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. O discurso de Estevão gira em torno da idolatria do povo no deserto, durante aqueles 40 anos. Mas a história de Israel, toda a história desse povo, que conduziu eles até o cativeiro babilônico, foi recheada de eventos onde o principal pecado era justamente a idolatria. E aí, diante disso, Estevão diz que Deus, ele reagiu à idolatria do povo. De que forma? De que forma Deus reagiu à idolatria? O texto diz, Deus se afastou, se afastando, não interferindo, deixando com que o povo se lambuzasse nesse pecado. Deus se afastou e os entregou à adoração de falsos deuses criados pelos seus próprios interesses. Irmãos, um paralelo bem próximo disso nós encontramos nas palavras de Paulo em Romanos 1. Em 3 oportunidades neste capítulo, a palavra afirma que em determinadas circunstâncias, Deus entrega o homem aos seus desejos. Deus entrega o homem aos seus próprios pecados, ao seu próprio coração corrompido. Romanos 1, 24, ele disse, por isso, e aí tu pensa, por isso por quê? Porque anteriormente ele disse que as pessoas, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus. É disso, por causa disso. Vocês, tendo a revelação de Deus, não glorificaram a Deus. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus deixou o homem na prática do pecado. Deus não interferiu. Depois, em Romanos 1, 26, 2 versículos para frente, ele diz, por causa disso, pelo mesmo motivo, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Mais uma vez, Deus disse, olha, porque vocês não me buscaram, vocês me rejeitam, então eu vou entregar vocês. Pratique o que vocês quiserem. Depois, em Romanos 1, 28, ele diz de novo, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Deus diz, olha, eu não interferi. Continuem fazendo o que vocês acham melhor. Vamos ver aonde vai isso. E o que isso nos ensina? Sobre a reação de Deus ao pecado humano, à idolatria, ao rejeitar o Senhor. Que em determinadas circunstâncias, Deus permite com que o pecado siga o seu curso na vida de alguns. Irmãos, isso deveria nos dar temor, nos dar medo. Chega um ponto em que Deus decide não mais intervir. Entrega. É como uma espécie de juízo antecipado. Oh, vocês querem realmente se lambuzar no pecado? Então vão. Vamos ver que fim isso vai dar. Deus vira as costas. Deus retém as suas bênçãos para estas pessoas idólatras, com o coração corrompido, que permanecem obstinados em seus pecados. Irmãos, nós que estamos ouvindo isso aqui, nós deveríamos ter temor. Porque se nós ainda amamos o mundo,
Saiba que você corre o risco de Deus simplesmente em algum momento dizer assim, olha, então vai lá. Vamos ver aonde vai dar esse teu caminho. Vamos ver onde vai dar essa tua vida. Ah, eu gosto. Ah, eu escuto aquela... Eu estou no meio do ímpio. Ah, aquelas conversinhas me alegram o coração. Pode chegar o momento onde Deus vai simplesmente virar as costas. Então vai lá. Continua. Vamos ver que fim isso vai dar. Deus retém a sua bênção. E tudo isso aconteceu, segundo Estevão, exatamente como dizia o livro dos profetas. Irmão, isso aqui é uma referência aos 12 profetas menores, que naquele tempo ficavam num único rolo. Todos os 12 profetas menores eram um único livro ali na sinagoga, no templo. Era um rolo. Então ele diz, olha, como diz o livro dos profetas. E aí ele faz uma citação de Amós, profeta Amós, capítulo 5, verso 25 a 27, que no contexto original, a mensagem de Amós tratava exatamente da mesma coisa, a idolatria de Israel. Era um tempo onde havia adoração no templo em Jerusalém, mas uma adoração que foi condenada por Amós. Era uma adoração contaminada, porque via de um povo que não obedecia. Era uma adoração externa, que não vinha de um coração temente a Deus, obediente a Deus. E aí, quando Amós ele vai perguntar retoricamente se o povo apresentou sacrifícios no deserto, e nós sabemos que o povo apresentou sacrifícios no deserto. No deserto, o tabernáculo foi construído. O sistema sacrificial foi colocado em prática. Mas a resposta esperada é não, não foi. Por quê? Porque o que ficou marcado na história deste povo não foram os sacrifícios a Deus, foram os sacrifícios aos ídolos, ao bezerro. A adoração do povo de Israel estava muito longe de uma verdadeira adoração, de um culto verdadeiro. E aí então o profeta ainda cita outros casos de idolatria na história do povo. Ele fala do deus Moloque, que era o deus cananeu do sol e do céu. O relato histórico de Israel diz que eles chegaram a sacrificar crianças a esse Deus. O povo israelita sacrificou crianças a Moloque. Depois ele fala do deus Renfã, que era um deus egípcio, que também era o deus do céu. Qual foi a consequência? Deus enviou o povo para o exílio. Cativeiro. A Babilônia. Esta seria a disciplina de Deus para o pecado daquele povo. Isso, irmãos, ilustra muito bem a reação de Deus para com o homem em pecado. O homem obstinado na sua rebelião. Deus vira as costas. Deus entrega aos seus próprios prazeres e pecados. Deus simplesmente não intervém. Deus permite que o pecado siga o curso. E onde termina esse curso? A morte, cativeiro eterno. Esse é o final. Esse é o curso final do pecado. Morte e morte eterna. Deus poderia fazer isso com toda a humanidade? Poderia. Apenas deixar que o mundo siga o seu curso. Se Deus deixasse o mundo seguir seu curso, onde o mundo terminaria? Morte e morte eterna. Deus seria injusto se fizesse isso? Deus seria mau se ele deixasse o mundo seguir o seu curso? Não. Deus permaneceria justo e bom, perfeito como sempre. Mas Deus decide mudar a nossa sorte. Deus vem a nós com uma oferta amorosa, uma oferta de perdão, de reconciliação. E ele faz isso por meio de Cristo, aquele que Estevão está anunciando, oferecendo aos seus ouvintes. E esta é a mesma oferta que está diante de nós. Nós sabemos biblicamente que a salvação é uma obra que vem de Deus.
É graça, não é graça? Nós falamos é graça. O que é graça? Favor que nós não merecemos. Vem de Deus. Deus decide nos salvar. Nós sabemos, biblicamente, que o Senhor tem um povo eleito. Ninguém discute isso. O que se discute é a forma da eleição. Deus elege por presciência ou por soberana vontade. Mas nem vamos entrar nisso. A questão é que Deus tem pessoas que Ele elegeu. E esses eleitos, a Bíblia diz, que eles serão chamados, regenerados, justificados, santificados e, por fim, glorificados. Mas a eleição, irmãos, ela é um assunto elevado demais. Ela não compete, sabe? Qual é o problema com a questão da doutrina da eleição? O problema está aqui dentro de nós. Deus decidiu salvar um povo. Ponto final. Ele poderia ter entregue todos, ter deixado o pecado seguir o seu curso com toda a humanidade, mas ele decide salvar. E nós sabemos que há um povo que foi eleito por Deus para a salvação. Mas nós não sabemos quem são os eleitos. Isso é um assunto elevado demais para nós. O que nós sabemos é que existe um chamado no Evangelho, nas boas notícias de salvação que há em Cristo. Existe um chamado aqui. E que nós temos que pregar esse chamado a todos. Todos, sem nenhum tipo de distinção. E esse chamado diz que nós devemos nos arrepender do nosso pecado. Nos arrepender do curso que a nossa vida caminhava. E nós devemos crer, depositar nossa confiança e esperança somente em Jesus. Reconhecer a nossa condição rebelde e confiar em uma salvação que vem do Senhor por meio de Cristo. Nós temos que nos apropriar dessa salvação, que está disponível hoje para qualquer um que crê. Qualquer um que crê. Ela está disponível, basta crermos, confiarmos em Cristo, único, suficiente Salvador. Este é o chamado a todos. O risco, irmãos, de rejeitarmos está no que nós acabamos de aprender. Deus pode simplesmente, em algum momento, nos entregar aos nossos próprios desejos. Nós corremos o risco de Deus, em algum momento, virar as costas de maneira definitiva. De tal forma que o único destino possível será o fim do pecado. Morte e morte eterna. Nós temos que ter muito cuidado, nós temos que levar as coisas a sério. Irmãos. Agora, existe também a reação de Deus para com aqueles que já são crentes, que já creram, que já confiaram, que já depositaram. E talvez tropecem no pecado da idolatria. Porque tropeços podem e vão acontecer na nossa vida, irmãos. É inevitável. O pecado ainda nos atrapalha. Nós não fomos ainda glorificados, nós não somos perfeitos ainda. E é possível, sim, que um crente cometa o pecado da idolatria. É possível que alguém crente, em algum momento, se veja adorando seus próprios filhos. Como uma joinha preciosa, onde tudo, a vida toda é focada nos filhos. Toda emoção, toda esperança, está tudo ali. Nós podemos, muitas vezes, como crentes, nos ver adorando o seu próprio trabalho. Um pastor pode encontrar no próprio ministério um ídolo. O dinheiro, várias outras coisas, irmãos. Agora, será que nesses casos Deus, Ele pode agir da mesma maneira como nós vimos? Virando as costas para nós? Será que Deus entregaria o crente ao pecado e, consequentemente, ao juízo eterno? É claro que não, irmão. Neste caso, o Senhor se levantará. E ao invés de dar as costas, o Senhor virá e nos disciplinará.
e derrubará os falsos ídolos que nós construímos. Se somos crentes e adoramos o dinheiro, talvez Deus se levante e mande uma crise. Se nós adoramos a nossa própria vida e o conforto, talvez Deus levante e coloque uma doença. Hoje o evangelho pregado por aí é o inverso, né? O crente nunca fica doente. Crentes morrem diariamente, doentes. Não são crentes? Quanto pastor fiel morre de câncer? Deus tem os seus bons propósitos. A nossa vida não se limita a isso. A nossa vida é vida eterna. Se o falso Deus que eu levantei me impede de chegar lá, o Senhor virá e tirará ele longe. Derrubará, quebrará. Hebreus 12, 5, 6 diz: E se vocês se esquecerem da exortação que lhes é dirigida como a filhos, a exortação é: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Depois da disciplina, o crente cairá em si, se arrependerá e se voltará em adoração somente a Deus. Então, irmãos, o apelo aqui de Estevão para os membros do Sinédrio permanece o mesmo para nós. Nós precisamos reconhecer que há um problema no coração. Nós precisamos reconhecer a corrupção que há em nós. Nós precisamos reconhecer que nós não somos tão bons quanto nós imaginamos. E que esse nosso coração que nós nascemos, ele é uma fábrica de ídolos. Isso traz muitos riscos a nós. Tudo em nossa vida tem potencial para se tornar um Deus falso. Um Deus que vai prometer segurança, esperança, felicidade, mas que jamais entrega o que promete. Por quê? Porque é falso. Jamais será Deus de verdade. Nós precisamos confiar apenas em Cristo. E nele depositar a nossa esperança. Somente nele. E nós temos que fazer isso hoje. Porque do contrário, irmãos, nós corremos o risco de Deus reagir da forma como ele reagiu na idolatria no deserto. Quando entregou toda uma geração que padeceu no deserto. Entregou eles aos seus próprios pecados, aos seus próprios desejos. E se nós já somos crentes, então, essa é uma exortação à vigilância. Irmãos, guardem o coração. Guardem o coração. Guarde, para que você não tropece nisso. Porque se nós não guardarmos, e se nós levantarmos um falso Deus em nossa vida, então saiba que se você é filho, ele se levantará. E virá com disciplina. E derrubará esse falso ídolo. Para que ele tome de volta o que é dele. Então o meu desejo, minha oração, irmãos, primeiramente é para que se houver alguém aqui que ainda não crê somente em Jesus, como único e suficiente Salvador, que ainda tem depositado a sua confiança, a sua esperança em falsos deuses, em falsas coisas, que possa se arrepender e crer, que possa reconhecer o problema do coração, que o Espírito Santo possa vir e regenerar, dar convencimento de que tudo aquilo que a Bíblia afirma é de fato verdade. Da mesma forma, para os que já creem em Cristo, meu desejo é que possam avaliar o seu próprio coração e sondar o coração atrás de falsos deuses. Será que nós mesmos não estamos confiando em algo, colocando a nossa esperança em algo que não seja o Senhor? Mas como fazer isso? Irmãos, basta pensar o que tem dominado a sua mente ultimamente. O que tem dominado as suas emoções. Qual é a tua fonte de motivação dia a dia? Onde você tem mais prazer?
E a minha esperança é que ao meditar sobre isso, alguém possa aqui reconhecer o pecado e se arrepender dele. A minha esperança é que Deus use essa exposição para derrubar falsos deuses entre nós. Para que não seja necessário a disciplina, a vara de Deus. E que Deus nos ajude. Que Deus nos faça perseverar nele e apenas nele, como única fonte segura e digna de confiança e esperança eterna. Vamos orar. Bondoso Pai, amado Deus, eu peço, Senhor, aqui, que aquilo que nós aprendemos por meio do texto bíblico, por meio desse discurso de Estevão, em especial sobre os perigos da idolatria, sobre os perigos que corremos em levantar deuses falsos, assim como o povo no deserto fez. Que isso inunde o nosso coração e nos traga uma reflexão verdadeira sobre o nosso estado atual. Será que o nosso coração já foi regenerado? Onde nós temos colocado a nossa esperança, a nossa confiança? Que o Senhor possa mostrar a qualquer um de nós aqui, Deus, se por acaso os nossos sentimentos, a nossa emoção, a nossa convicção, confiança, esperança estão sendo depositadas em algo que não é o Senhor. Nos ajuda, Pai, a isso. Nos ajuda, nos dá o convencimento. Que o Senhor possa conceder o Espírito Santo a cada um de nós aqui, para que possamos ter o nosso coração transformado. Porque do contrário, o caminho é apenas um, da idolatria. Um coração de pedra, ninguém consegue amar o Senhor, buscar o Senhor ou crer na sua palavra. Então nos ajuda, Pai, porque reconhecemos que não somos capazes por nós mesmos, mas precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Precisamos que o Senhor estenda sobre nós a Tua graça, que o Senhor nos salve e que a partir daqui, Deus, a partir do momento que crermos, que o Senhor nos conserve em segurança até o fim. Se precisar, Deus, se levante e derrube os nossos ídolos, mas jamais deixe com que a gente permaneça em nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Obrigado por tão grande salvação, Deus. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.